Marina, pelo amor de Deus, diga alguma coisa! Eduardo gritou, enquanto as algemas apertavam seus pulsos, os olhos desesperados fixos na mulher grávida que havia aparecido como um fantasma em seu escritório. Ela está mentindo, delegado. Beatriz interrompeu com a voz trêmula. Essa mulher é uma empregada ressentida que inventaria qualquer coisa para se vingar de mim. Marina respirou fundo, ergueu o celular com a gravação que mudaria tudo e sussurrou. A única mentirosa aqui é você, Beatriz. E eu tenho as provas. O sangue ainda estava quente quando Marina percebeu que tudo havia sido uma armação. Suas mãos tremiam segurando o celular que acabara de gravar a confissão mais explosiva de sua vida. Enquanto através da janela do escritório, ela observava as luzes azuis e vermelhas das viaturas policiais se aproximando da mansão. Em poucos minutos, Eduardo Albuquerque seria preso por um crime que não cometeu, orquestrado pela própria esposa numa vingança fria e calculada. E Marina, a empregada grávida que ele havia abandonado como lixo 3 meses atrás, era a única pessoa no mundo que podia salvá-lo. A ironia a fazia querer rir e chorar ao mesmo tempo. Ela havia voltado àquela casa naquela noite, movida apenas pelo desespero. Precisava do dinheiro que Eduardo lhe devia pelos últimos meses de trabalho. Precisava de qualquer coisa que pudesse ajudá-la a criar o filho que crescia em seu ventre. Nunca imaginou que seria testemunha de uma traição que faria suas próprias dores parecerem pequenas diante da dimensão da maldade humana. Mas agora, com as provas na palma da mão e segundos para decidir, Marina enfrentava a escolha mais importante de sua vida. Deixar que o homem que a havia machucado pagasse por crimes que não eram seus, ou salvar o pai de seu filho e arriscar tudo numa aposta impossível de que a verdade ainda tinha algum valor neste mundo podre de mentiras e dinheiro sujo. O som das sirenes se aproximava e o tempo estava acabando. Ubri e Rishizum. 6 meses antes, Marina Santos jamais imaginou que sua vida se transformaria numa teia de mentiras tão complexa que ela própria se perderia tentando encontrar a saída. Aos 28 anos, com o rosto ainda jovem, mas as mãos já marcadas pelo trabalho pesado, ela havia conseguido o emprego dos sonhos. Doméstica na mansão dos Albuquerque, uma das famílias mais ricas da cidade. O salário era 3 vezes maior que qualquer coisa que já havia recebido. E a casa era um palácio que parecia saído das revistas de decoração que ela folheava nos consultórios médicos quando não tinha dinheiro nem para uma revista própria. A primeira vez que viu Eduardo Albuquerque, Marina entendeu por que algumas mulheres eram capazes de destruir famílias inteiras por homens como ele. Alto moreno, com aquele tipo de elegância natural que vem junto com berço de ouro e educação nas melhores escolas. Aos 42 anos, Eduardo havia construído um império no ramo imobiliário, transformando terrenos baldios em condomínios de luxo e fazendo com que seu nome aparecesse nas listas dos empresários mais influentes do país. Quando ele falava, as pessoas escutavam. Quando ele sorria, elas se derretiam. Marina passou os primeiros meses completamente invisível para ele, como era seu estilo. Chegava às 5 da manhã, limpava a casa inteira com a precisão de um cirurgião, preparava as refeições conforme as instruções deixadas por Beatriz e desaparecia antes que alguém tivesse tempo de reparar em sua existência. Era uma fantasma eficiente, e foi assim que sobreviveu durante tanto tempo. Beatriz Albuquerque, por sua vez, era o tipo de mulher que Marina havia aprendido a temer desde criança. Linda de uma forma fria e calculada, sempre impecável, sempre com o comentário certo na ponta da língua para fazer outras pessoas se sentirem pequenas. Aos 35 anos, ela parecia ter nascido para aquela vida de luxo, transitando entre jantares beneficentes, spas caros e viagens para lugares que Marina mal conseguia pronunciar o nome. Tratava Marina com a cortesia gelada reservada para empregados eficientes, nunca rude o suficiente para ser confrontada, nunca calorosa o suficiente para ser considerada humana. Mas havia algo nos olhos de Beatriz que Marina não conseguia decifrar. Uma tristeza profunda que ela escondia atrás de sorrisos perfeitos e conversas superficiais. Como se ela também fosse uma prisioneira naquela vida dourada, fingindo ser feliz para uma plateia que nunca parava de assistir.
A mudança na dinâmica começou numa noite de tempestade em março. Marina estava terminando de limpar o escritório de Eduardo quando ele apareceu encharcado, tendo voltado de uma reunião de negócios que se estendeu pela madrugada. Ela se assustou ao vê-lo. Nunca havia cruzado com nenhum membro da família fora do horário comercial. E imediatamente se desculpou, explicando que estava quase terminando e sairia em alguns minutos. "Não precisa sair", ele disse, tirando o paletó molhado e pendurando-o no espaldar da cadeira. "Na verdade, você poderia me fazer um favor. Estou morrendo de fome e Beatriz saiu para jantar com as amigas. Você sabe cozinhar alguma coisa rápida?" Marina piscou algumas vezes, processando o pedido. Em 2 anos trabalhando ali, nenhum dos dois havia pedido nada diretamente para ela. "Claro, senhor. O que o senhor gostaria? Qualquer coisa. Ovos mexidos, sanduíche, não importa. Só precisa ser comida de verdade." Ela foi até a cozinha e preparou um prato simples, mas bem temperado. Ovos mexidos com ervas finas, torradas douradas e café coado na hora. Quando voltou para levar a bandeja até o escritório, encontrou Eduardo parado na janela, olhando para a chuva que açoitava o jardim perfeitamente cuidado. "Minha mãe costumava fazer ovos mexidos para mim quando eu era criança", ele disse sem se virar. "Depois que ela morreu, nunca mais comi ovos que tivessem gosto de casa." Marina colocou a bandeja na mesa sem saber o que responder. Havia algo vulnerável na voz dele que a pegou desprevenida. Quando Eduardo provou a comida, fechou os olhos por um segundo. "Está perfeito. Obrigado, Marina. Sério." Ela acenou com a cabeça e se dirigiu à porta, mas ele a chamou de volta. "Marina, posso fazer uma pergunta? Você tem família?" "Tenho uma irmã mais nova. Ela estuda medicina numa universidade pública. Ajudo com os custos quando posso. E seus pais? Morreram num acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Desde então é só nós duas." Eduardo a observou com uma intensidade que a fez corar. "Você já teve que crescer cedo demais, não é? Assumir responsabilidades que não deveria. A vida ensina a gente a se virar, senhor." "Eduardo", ele corrigiu suavemente. "Quando estamos conversando assim, pode me chamar de Eduardo." Aquela foi a primeira de muitas conversas. Eduardo começou a aparecer na cozinha durante os intervalos do trabalho de Marina, sempre com uma desculpa. Queria um café, estava procurando algum documento, precisava checar se ela havia encontrado algo que havia perdido. Ele fazia perguntas sobre a vida dela, contava histórias da própria infância, e aos poucos, Marina foi descobrindo que por trás da fachada de empresário bem-sucedido, havia um homem solitário que parecia genuinamente interessado em conhecê-la como pessoa. A primeira vez que ele a tocou foi numa tarde de abril. Marina estava subindo numa escada para limpar as prateleiras mais altas da biblioteca quando perdeu o equilíbrio. Eduardo apareceu no momento exato para ampará-la, e por alguns segundos eles ficaram ali, os corpos próximos, os olhos se encontrando numa intensidade que fez o coração de Marina disparar. "Você está bem?" ele perguntou, as mãos ainda firmes na cintura dela. "Estou", ela murmurou, mas não fez movimento para se afastar. Eduardo também não se afastou. Em vez disso, levou uma das mãos até o rosto dela, os dedos traçando a linha da bochecha com uma delicadeza que a fez fechar os olhos. "Marina", ele sussurrou, e havia algo na voz dele que ela nunca havia escutado antes. "Você é muito mais forte do que imagina." Quando ela abriu os olhos, Eduardo estava se afastando, como se tivesse acordado de um transe. "Desculpe, eu não deveria..." "Não precisa se desculpar." Mas ele já estava saindo da biblioteca, deixando Marina sozinha com o coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que os vizinhos podiam escutar. A partir daquele dia, a tensão entre eles se tornou quase palpável. Olhares que duravam alguns segundos a mais, dedos que se tocavam quando ele passava algum objeto para ela, conversas que começavam sobre trabalho e terminavam em confissões pessoais. Marina sabia que estava caminhando numa linha perigosa, mas havia tanto tempo que ninguém a tratava como se ela fosse especial, que era impossível resistir à atenção de Eduardo. A primeira vez que se beijaram foi numa noite de maio. Beatriz havia viajado para São Paulo a negócios. Ela tinha uma boutique de roupas de grife que mais parecia um hobby caro do que um negócio real, e Eduardo estava trabalhando até tarde no escritório.
Marina ficou além do horário para ajudá-lo com alguns documentos importantes, e quando finalmente terminaram, já passava das 11 da noite. Você deveria ir para casa, Eduardo disse, mas não parecia convencido das próprias palavras. Deveria, Marina concordou, mas também não se moveu. Eles estavam sentados lado a lado no sofá de couro do escritório, cercados por papéis e contratos, e de repente o silêncio entre eles se tornou carregado de uma eletricidade que parecia fazer o ar vibrar. Eduardo se virou para ela, e Marina viu nos olhos dele o mesmo desejo que sabia estar estampado nos seus. Marina, ele disse, a voz rouca, se você sair agora, podemos fingir que nada disso aconteceu, que foi só trabalho. E se eu não sair? Ele se aproximou mais, até que ela pudesse sentir a respiração dele contra o rosto. Se você não sair, tudo vai mudar, e pode não haver volta. Marina olhou para o homem à sua frente, bonito, poderoso, completamente fora do seu alcance em qualquer circunstância normal, e tomou a decisão mais perigosa da sua vida. Eu não quero que tenha volta. O beijo foi como uma explosão. Meses de tensão acumulada se transformaram numa fome urgente, que fez com que eles se agarrassem um ao outro como se o mundo estivesse acabando. Eduardo a puxou para o colo. As mãos dela se perderam nos cabelos dele, e quando finalmente se separaram para respirar, ambos sabiam que havia acabado de começar algo que poderia destruir tudo ao redor deles. Marina, Eduardo sussurrou contra os lábios dela. Você tem certeza? Como resposta, ela o beijou novamente, e desta vez não houve mais hesitação. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da vida de Marina. Eduardo se tornara viciado nela, inventando desculpas para que ficasse até mais tarde, criando oportunidades para estarem sozinhos, tratando-a com uma paixão que ela jamais imaginou que pudesse inspirar em alguém. Ele a cobria de presentes discretos, joias simples, mas caras, perfumes importados, roupas íntimas de seda que custavam mais do que ela ganhava em um mês. Mais importante ainda, ele a fazia sentir como se fosse a mulher mais desejada do mundo. Marina sabia que estava vivendo uma fantasia com data de validade, mas se permitiu mergulhar completamente na ilusão. Eduardo falava sobre deixar Beatriz, sobre eles construírem uma vida juntos, sobre como ela era diferente de todas as mulheres que ele já havia conhecido. E Marina, que havia passado a vida inteira sendo invisível, se deixou seduzir pela ideia de que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser especial o suficiente para um homem como ele escolher abrir mão de tudo por ela. A realidade a atingiu como um trem desgovernado numa manhã de agosto. Marina havia acordado enjoada pelos 3º dias consecutivos, e quando finalmente fez o teste de gravidez no banheiro de uma farmácia, as 2 linhas rosadas confirmaram o que ela já suspeitava no fundo do coração. Ela estava esperando um filho de Eduardo Albuquerque. Durante 2 dias inteiros, Marina carregou o segredo como uma pedra no peito, tentando encontrar coragem para contar a verdade. Ela ensaiou a conversa centenas de vezes, imaginando todas as reações possíveis, oscilando entre esperança e terror. Quando finalmente conseguiu ficar a sós com Eduardo no escritório, as palavras saíram atropeladas e trêmulas. Eduardo, eu preciso te contar algo importante. Ele levantou os olhos dos documentos que estava analisando e ela pôde ver a preocupação se formando em seu rosto. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo ficou imóvel por vários segundos, como se as palavras dela precisassem de tempo para percorrer o espaço entre eles e finalmente chegarem ao cérebro dele. Quando finalmente reagiu, foi para se levantar da cadeira e caminhar até a janela, as mãos nos bolsos, os ombros tensos. Tem certeza? Ele perguntou sem se virar. Fiz 3 testes, todos positivos. Mais silêncio. Marina observou as costas de Eduardo e tentou decifrar o que estava acontecendo na cabeça dele. Quando ele finalmente se virou, sua expressão era completamente diferente de tudo que ela já havia visto. Era fria, distante, como se ela fosse uma estranha que havia acabado de aparecer no escritório dele com más notícias. Marina, você sabe que isso é impossível. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Impossível? Eu sou casado. Tenho uma reputação, negócios, responsabilidades. Não posso simplesmente assumir um filho com a empregada. Cada palavra era como uma agulhada.
Marina se lembrou de todas as promessas que ele havia feito, de todas as vezes que dissera que ela era especial, que era diferente, que valia a pena arriscar tudo por ela. Você disse que me amava, ela sussurrou. E eu disse a verdade. Mas amor não resolve problemas práticos, Marina. Você é inteligente o suficiente para entender isso. Então o que você está sugerindo? Eduardo voltou para a mesa e abriu uma das gavetas, retirando um envelope. Aqui tem dinheiro suficiente para você resolver a situação. 50 mil reais. É mais do que você ganharia em 2 anos trabalhando aqui. Marina olhou para o envelope como se ele fosse venenoso. Resolver a situação? Há clínicas discretas. Médicos competentes. Você pode resolver isso sem ninguém saber. E depois podemos voltar ao que éramos antes. Você está me pedindo para abortar. Estou oferecendo uma solução prática para um problema que pode arruinar a vida de todos nós. A voz dele era mecânica, como se estivesse discutindo um contrato de negócios. Pense bem, Marina. Você realmente quer criar um filho sozinha? Sem pai, sem estabilidade financeira, sem futuro garantido? Isso não é justo com a criança. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina, mas ela tentou manter a voz firme. E se eu disser não? Os olhos de Eduardo se estreitaram. Então você estaria tomando uma decisão muito ruim. Eu posso tornar sua vida impossível nesta cidade, Marina. Posso garantir que você nunca mais encontre trabalho decente. Posso fazer você simplesmente desaparecer. A ameaça ecoou no ar entre eles como um sino funeral. Marina finalmente viu Eduardo pelo que ele realmente era. Não o homem apaixonado que havia jurado amá-la, mas um predador acostumado a comprar e descartar pessoas conforme sua conveniência. Eu vou pensar, ela murmurou, pegando o envelope com mãos trêmulas. Não demore muito. Essas coisas ficam mais complicadas com o tempo. Marina saiu do escritório naquela noite sabendo que sua vida havia acabado de ser destroçada. Ela passou a madrugada inteira caminhando pelas ruas, o envelope queimando em sua bolsa, tentando decidir o que fazer. Ao amanhecer, tomou a única decisão que lhe parecia possível. Desapareceu. Usou parte do dinheiro para quitar as dívidas que tinha. Outra parte para se mudar para uma cidade pequena no interior, onde ninguém a conhecia e onde poderia tentar reconstruir a vida longe da sombra de Eduardo Albuquerque. Arranjou um emprego numa padaria local, alugou um quartinho simples, mas limpo e se preparou para criar o filho sozinha. Durante 3 meses, Marina conseguiu viver na ilusão de que havia escapado. O bebê crescia saudável em seu ventre, ela havia feito algumas amizades na cidade pequena e aos poucos estava começando a acreditar que poderia construir uma vida nova e digna, longe das mentiras e do dinheiro sujo da capital. Mas o dinheiro de Eduardo estava acabando e Marina sabia que em breve precisaria tomar decisões difíceis. Foi por isso que decidiu voltar à mansão naquela noite fatídica de novembro. Ela não queria mais nada com Eduardo, apenas o salário dos últimos 3 meses que ele lhe devia por lei. Dinheiro suficiente para garantir que pudesse se manter até o bebê nascer. O que ela não esperava era se tornar testemunha de uma traição que faria suas próprias dores parecerem pequenas. Marina chegou à mansão por volta das 10 da noite, usando a chave dos fundos que havia esquecido de devolver quando fugiu. A casa estava parcialmente às escuras, mas ela conhecia cada corredor, cada escada, cada sombra daquele lugar. Pretendia entrar no escritório de Eduardo, pegar alguns documentos que comprovassem seu tempo de trabalho e ir embora antes que alguém percebesse sua presença. Mas quando se aproximou do escritório, escutou vozes vindas de dentro. Uma era de Beatriz, inconfundível, mesmo em sussurros. A outra era masculina, mas não era de Eduardo. Marina se escondeu atrás de uma coluna de mármore no corredor e prestou atenção na conversa. O que escutou a fez esquecer completamente do motivo pelo qual havia voltado àquela casa. Tem certeza de que vai dar certo? A voz de Beatriz estava carregada de ansiedade. Confie em mim, Bia. Planejei cada detalhe. Eduardo vai ser preso amanhã de manhã, e com as provas que plantei, ele não tem a menor chance de se defender. Marina reconheceu a segunda voz. Ricardo Albuquerque, irmão mais novo de Eduardo. 2 anos mais jovem, sempre foi considerado o filho problemático da família. Viciado em jogos, endividado até o pescoço, constantemente pedindo dinheiro emprestado para cobrir os próprios erros.
Marina havia cruzado com ele várias vezes durante seus anos trabalhando na casa e sempre notara como ele olhava para Beatriz com uma intensidade que ia muito além do normal entre cunhados. E se ele suspeitar de alguma coisa? Beatriz perguntou. Como ele pode suspeitar? Ele nem imagina que sabemos do caso dele com a empregada. Nem imagina que você sabe da empresa fantasma que ele criou para lavar dinheiro. Eduardo sempre me subestimou, Bia. Sempre achou que eu era só um perdedor que não consegue se sustentar sozinho. Nunca imaginou que eu poderia ser esperto o suficiente para destruí-lo. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Eduardo havia criado uma empresa fantasma para lavar dinheiro? Era impossível. Ela havia organizado todos os documentos dele durante anos. Conhecia cada transação, cada conta. As transferências falsas estão todas documentadas. Ricardo continuou. Usei as senhas que você me deu para acessar as contas dele e criar um rastro perfeito. Dinheiro sendo transferido para contas offshore, pagamentos para empresas inexistentes, tudo com a assinatura digital dele. Quando a Polícia Federal bater na porta amanhã de manhã, vão encontrar evidências suficientes para mandar Eduardo para a cadeia pelos próximos 20 anos. E a investigação não vai chegar até nós? Ricardo riu baixinho. Como chegaria? Você é a esposa traída e ignorante que não sabia de nada. Eu sou o irmão pobre que nem acesso às contas tinha. Eduardo é o único com poder e conhecimento para ter armado esse esquema todo. A narrativa é perfeita. Marina precisou se apoiar na parede para não desmaiar. Eles estavam incriminando Eduardo por crimes que ele não cometeu. E pelo que estava entendendo, Ricardo havia usado as informações que Beatriz lhe passou para criar evidências falsas que pareciam irrefutáveis. Depois que ele for preso, Beatriz disse, quanto tempo precisaremos esperar antes de assumirmos nosso relacionamento? Alguns meses, no máximo. Você vai aparecer como a viúva corajosa que está tentando reconstruir a vida depois de descobrir que o marido era um criminoso. Eu vou ser o cunhado dedicado que está ajudando você a superar a tragédia. E quando finalmente nos apaixonarmos, ninguém vai questionar. E o dinheiro? Com Eduardo na cadeia e sem condições de administrar os negócios, você automaticamente assume o controle de tudo como esposa. Podemos vender as empresas, liquidar os ativos e começar uma vida nova em outro país com mais dinheiro do que saberíamos como gastar. Marina escutou passos se aproximando da porta e se escondeu melhor atrás da coluna. Pela fresta, viu Ricardo sair do escritório, seguido por Beatriz. Eles se beijaram no corredor. Um beijo longo e apaixonado que não deixava dúvidas sobre a natureza do relacionamento entre eles. Te amo, Ricardo. Beatriz sussurrou contra os lábios dele. Eu também te amo. E amanhã, finalmente, poderemos começar a viver a vida que merecemos. Eles se separaram, Ricardo saindo pela porta da frente enquanto Beatriz subia para o quarto. Marina ficou escondida por mais alguns minutos, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que poderia ser ouvido por toda a casa. Quando finalmente se certificou de que estava sozinha, Marina entrou no escritório e ligou o computador de Eduardo. Ela sabia todas as senhas, havia ajudado a organizá-las durante anos de trabalho. O que encontrou nas contas dele confirmou suas piores suspeitas. Dezenas de transferências fraudulentas datadas dos últimos meses, todas feitas com as credenciais de Eduardo, mas que ele obviamente não havia autorizado. Ricardo havia sido meticuloso. O rastro de dinheiro sujo parecia absolutamente convincente, e Marina percebeu que qualquer investigador que analisasse aquelas evidências chegaria inevitavelmente à conclusão de que Eduardo era culpado. Ela estava examinando os documentos quando escutou o som de carros se aproximando. Correndo até a janela, viu várias viaturas da Polícia Federal estacionando em frente à mansão. Eram 4 da manhã. Marina pegou o celular e começou a gravar. Se iam prender Eduardo por crimes que não havia cometido, pelo menos ela teria evidências da verdade. Ela se escondeu atrás de uma estante e esperou. Eduardo apareceu no escritório alguns minutos depois, vestindo um roupão, claramente confuso com toda a comoção. Os policiais entraram logo atrás dele, seguidos por Beatriz, que fingia estar em estado de choque. Eduardo Albuquerque, você está preso por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, o delegado anunciou. Tudo o que disser poderá ser usado contra você. Isso é loucura.
Eduardo protestou. Eu não fiz nada disso. Vocês têm que estar confundindo alguma coisa. Temos evidências suficientes, Sr. Albuquerque. Transferências para contas offshore, pagamentos para empresas fantasma, tudo documentado e com sua assinatura digital. Eduardo olhou para as telas do computador, onde os documentos falsos estavam sendo exibidos, e Marina viu o exato momento em que ele entendeu que estava sendo incriminado. Isso é mentira, ele disse, mas sua voz estava perdendo a convicção. Alguém teve acesso às minhas contas. Alguém forjou essas transações. Senhor Albuquerque, apenas você tinha acesso a essas contas. O delegado respondeu. As senhas são pessoais e intransferíveis. Não há como alguém ter criado essas movimentações sem sua autorização. Marina viu Eduardo olhar para Beatriz e, pela expressão dele, soube que ele estava começando a desconfiar da própria esposa. Mas era tarde demais. As algemas já estavam sendo colocadas em seus pulsos. Beatriz, Eduardo disse, tentando encontrar os olhos dela. Você sabe que eu não faria isso. Você me conhece. Beatriz se aproximou dele com lágrimas nos olhos. Lágrimas de crocodilo, Marina percebeu. Eduardo, como você pôde fazer isso conosco, com nossa família, com todas as pessoas que confiaram em você? A atuação dela era perfeita. A esposa traída e chocada, descobrindo que o marido era um criminoso. Se Marina não tivesse escutado a conversa entre ela e Ricardo, também teria acreditado. Bia, por favor, Eduardo implorou. Você tem que acreditar em mim. Eu nunca... Chega! Beatriz o interrompeu, a voz quebrada de emoção falsa. Chega de mentiras, Eduardo. Chega de me fazer de idiota. Os policiais levaram Eduardo em direção à porta. E Marina sabia que se não agisse agora, talvez nunca mais tivesse outra oportunidade. O homem que a havia machucado, que havia oferecido dinheiro para que ela abortasse o filho dele, estava sendo injustamente acusado de crimes que não cometera. E ela era a única pessoa no mundo que podia provar sua inocência. A ironia era cruel demais para ser ignorada. Marina saiu de trás da estante e caminhou até o centro do escritório. Esperem. Todos se viraram para ela surpresos. Beatriz empalideceu instantaneamente ao reconhecê-la. Quem é você? O delegado perguntou. Meu nome é Marina Santos, e eu tenho evidências de que Eduardo Albuquerque está sendo incriminado. O silêncio que se seguiu foi total. Eduardo a olhou como se estivesse vendo um fantasma. Beatriz parecia prestes a desmaiar e os policiais se entreolharam confusos. Que tipo de evidências? O delegado quis saber. Marina ergueu o celular. Uma gravação feita há algumas horas, onde Beatriz Albuquerque e Ricardo Albuquerque confessam ter forjado todas essas evidências para incriminar Eduardo, e documentos que provam que as senhas das contas foram obtidas de forma fraudulenta. Beatriz deu um passo à frente, o pânico evidente em seus olhos. Ela está mentindo. Essa mulher é a amante do meu marido. É óbvio que inventaria qualquer coisa para salvá-lo. Então vamos escutar a gravação, o delegado disse, e verificar as evidências que ela tem. Marina conectou o celular no sistema de som do escritório e apertou o play. A voz de Ricardo ecoou pelo ambiente clara e incontestável. Eduardo vai ser preso amanhã de manhã, e com as provas que plantei, ele não tem a menor chance de se defender. Conforme a gravação continuava, revelando cada detalhe da conspiração, Marina viu o rosto de Beatriz perder toda a cor. Quando a parte sobre as transferências falsas e as empresas fantasma foi reproduzida, os policiais já estavam tirando as algemas de Eduardo e se preparando para prender Beatriz. Isso é mentira! Beatriz gritou. Essa gravação é falsa. Vocês não podem acreditar numa empregada rancorosa que quer se vingar de mim por ter descoberto o caso dela com meu marido. Mas era tarde demais. A gravação era clara demais, detalhada demais para ser forjada. E quando os peritos forenses examinaram os computadores, encontraram exatamente as evidências que Ricardo havia tentado apagar. Rastros digitais que provavam que as transferências tinham sido feitas remotamente, usando credenciais obtidas de forma ilícita. Ricardo foi preso tentando fugir para o aeroporto 3 horas depois. Na mochila dele, os investigadores encontraram passaportes falsos, dinheiro em espécie e um pendrive com backups de todos os documentos forjados.
Beatriz foi conduzida para a delegacia algemada, gritando ameaças contra Marina e jurando vingança. Mas suas palavras soaram vazias. Uma mulher desesperada que havia perdido tudo numa aposta arriscada demais. Quando finalmente ficaram sozinhos no escritório, Eduardo e Marina se olharam em silêncio por vários segundos. Havia tanto a ser dito que nenhum dos dois sabia por onde começar. "Por que você fez isso?" Eduardo perguntou finalmente. "Por que me salvou?" Marina levou a mão ao ventre, onde o filho de ambos continuava crescendo. "Porque independentemente do que aconteceu entre nós, você não merecia ser preso por crimes que não cometeu. E porque..." Ela hesitou, buscando as palavras certas. "Porque nosso filho não merece crescer acreditando que o pai é um criminoso." Eduardo olhou para a barriga dela, e Marina viu lágrimas se formando em seus olhos. "Marina, o que eu fiz com você foi imperdoável. A forma como te tratei, as coisas que disse. Você teve medo." Ela o interrompeu. "Medo de perder tudo que construiu. Eu entendo isso agora." "Não, você não entende." Eduardo se aproximou dela, mas parou a uma distância respeitosa. "Eu não tive medo de perder meu dinheiro ou minha posição social. Eu tive medo de descobrir que te amava de verdade e que pela primeira vez na minha vida eu queria abrir mão de tudo por alguém." As palavras dele ecoaram no espaço entre eles como uma confissão dolorosa. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. "Então, por que não fez?" "Porque eu sou um covarde. Porque passei tanto tempo vivendo numa mentira que esqueci como se vive de verdade. Porque..." Ele pausou, a voz tremendo. "Porque eu não conseguia acreditar que alguém como você poderia me amar pelo que eu realmente sou, e não pelo que eu tenho." Marina se aproximou dele e tocou seu rosto com uma das mãos. "Eduardo, eu me apaixonei por você antes mesmo de saber quanto dinheiro você tinha. Me apaixonei pelo homem que fazia ovos mexidos de madrugada e que contava histórias da própria mãe. Pelo homem que perguntava sobre minha família e que parecia genuinamente interessado nas respostas. E agora, depois de tudo que aconteceu, ainda existe alguma chance de..." Marina o beijou antes que ele pudesse terminar a pergunta. Foi um beijo diferente de todos os que haviam trocado antes, mais suave, mais verdadeiro, carregado de perdão e esperança. Quando se separaram, Eduardo colocou as mãos sobre a barriga dela. "Posso?" Marina acenou com a cabeça e ele se ajoelhou diante dela, apoiando o rosto contra seu ventre. "Desculpa", ele sussurrou. "Desculpa por ter demorado tanto para entender o que realmente importa." 6 meses depois, Marina e Eduardo se casaram numa cerimônia simples, apenas com a presença da irmã dela e alguns poucos amigos verdadeiros. Beatriz e Ricardo foram condenados a 15 anos de prisão por conspiração, fraude e tentativa de homicídio qualificado. A investigação revelou que eles também haviam planejado assassinar Eduardo na prisão, para garantir que ele nunca pudesse se defender. A filha de Marina e Eduardo nasceu numa manhã de primavera, saudável e perfeita. Eles a chamaram de Esperança, um nome que representava tudo que haviam construído juntos depois de quase perderem tudo. Eduardo vendeu a mansão e todas as empresas, doando metade do dinheiro para instituições de caridade e usando o restante para montar um negócio menor, mais honesto, que pudessem administrar juntos. Eles compraram uma casa simples, numa cidade do interior, onde Marina podia ter um jardim e Eduardo podia finalmente aprender o que significava viver de verdade. Às vezes, quando estavam sentados na varanda assistindo Esperança brincar no jardim, Marina se lembrava daquela noite terrível que quase destruiu tudo. E se perguntava como seria possível que algo tão bom tivesse nascido de algo tão doloroso. "No que está pensando?" Eduardo perguntava, notando seu silêncio. "Em como a vida é estranha. Se você não tivesse me machucado, eu nunca teria ido embora. Se eu não tivesse ido embora, não estaria na casa naquela noite para escutar a conversa deles. E se não tivesse escutado, eu estaria na prisão. Beatriz estaria com meu irmão gastando meu dinheiro e nossa filha nunca saberia quem é o pai de verdade." Marina se aninhava contra o peito dele. "Às vezes acho que alguém lá em cima tem um senso de humor muito peculiar. Ou talvez seja só a vida, nos ensinando que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de sobreviver, mesmo quando tentamos destruí-lo." Eles ficavam ali em silêncio, observando a filha brincar, sabendo que haviam conseguido construir algo real e duradouro sobre os destroços de suas antigas vidas, e que às vezes
Quando menos esperamos, a própria dor se transforma na força que precisamos para encontrar a felicidade. Marina nunca esqueceu das palavras que Eduardo havia dito naquela primeira noite, quando ela voltou para salvá-lo. Por que você fez isso? E ela nunca esqueceu de sua própria resposta. Porque nosso filho não merece crescer, acreditando que o pai é um criminoso. Mas agora, anos depois, ela sabia que havia uma resposta mais completa para aquela pergunta. Ela o havia salvado porque, apesar de tudo, ainda acreditava que as pessoas podiam mudar, que o amor podia transformar até os corações mais feridos, e que às vezes, para encontrar a felicidade, precisamos primeiro ter coragem suficiente para perdoar o imperdoável. Eduardo olhava para a família que quase perdeu e sabia que era o homem mais sortudo do mundo. Não pelo dinheiro que havia acumulado ou pelo sucesso que havia alcançado, mas porque havia encontrado uma mulher corajosa o suficiente para salvá-lo de si mesmo. E porque havia aprendido, antes que fosse tarde demais, que a única riqueza que realmente importa é aquela que se constrói com amor, honestidade e segundas chances. A verdade havia prevalecido. A justiça havia sido feita. E Marina Santos, a empregada que um dia foi tratada como lixo, agora era Marina Albuquerque, a mulher que havia provado que até as histórias mais destroçadas podem ter finais felizes.